Estamos aqui em mais um RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar com um amigaço meu, que é o Paulo Protásio. Nós já fizemos um bolo de coisas, né, Paulo? Desde o Conselho de Jovens Empresários aqui da Associação Comercial. Estivemos na Federação das Associações Comerciais, liderando o grupo de jovens, representando a CONAGE, a Confederação Nacional de Jovens Empresários, no Sudeste. Então vai ser bacana. Acompanhe aí que eu acho que vocês vão gostar. Paulo, conta um pouquinho pra gente da tua visão do mercado do Rio de Janeiro, do Brasil. Pô, vamos bater um papo aqui. Que bom. Obrigado, Ricardo. Obrigado a você, a Adelson e a todos que nos assistem. Tem sido brindado aí com o seu trabalho, as suas conversas, seu talk show. Então, olha, a gente aqui acabou de presenciar um momento de empreendedorismo, né? De decisão. E a sua foi bem bacana. Nós estávamos recebendo um outro convidado online, mas por situações técnicas não pôde entrar. E o tema, gente, era mega região do Rio e São Paulo. As oportunidades que a gente pode criar juntos, conectar. A gente precisa de muita conexão para poder gerar as oportunidades e as ações, projetos, programas que não só o cidadão pode se beneficiar na ponta, porque os governos dessas cidades e Salles, eu fiz o dever de casa aqui para vir conversar com o Antônio Fernando, uma próxima oportunidade. São 264 cidades nessa mega região de Rio e São Paulo. Elas representam 16% da população brasileira, mas a gente sabe que, em termos de produção, né, do produto, produzido de produtos e serviços, é uma imensidade. Então, e é o centro de consumo, né, Paulo? Centro de consumo do país. Muito importante, sem dúvida. 20% da população, se a gente pegar também Minas, porque vai até Itajubá, olhando a região que conecta com São Paulo, e a Zona da Mata, Juiz de Fora, com o nosso Rio de Janeiro. Então é uma imensidão de gente, de poder de compra, de poder de inovação. Então, quando você me fala as oportunidades, depende da gente, né? da sociedade que está se organizando, dos consórcios, das prefeituras, olhando como é que pode organizar melhor os espaços. O nosso presidente José Vilar, ele lembra que a gente tem que procurar fazer a nossa cidade, nosso bairro, né, um bom lugar para morar, trabalhar, viver, visitar e empreender. Investir. Sem essas premissas, a gente não consegue exatamente os investimentos. E temos grandes desafios, não há dúvida nenhuma, né, como sociedade, da nossa segurança pública, da nossa qualidade da educação. Eu diria que é um dos maiores desafios nossos, esses dois. Saúde, claro. E as cidades são o polo da onde o cidadão procura, né? Algumas não têm os serviços para oferecer, outras têm. Então, aonde termina o limite da cidade? Se juntando com a área metropolitana, com a mega região, com todas as conexões são possíveis. Então, o desafio é grande, é muito rico, vamos dizer, a parte dos centros inovadores, dos centros da academia. Se nós conseguirmos conectar isso com os empreendedores, com os desafios que tem que ser a resolver, sem dúvida a gente vai conseguir gerar ótimas oportunidades de negócios. Ô Paulo, a gente tem discutido, a gente tem visto aí na mídia muito essa discussão da inteligência. Nossa, a inteligência artificial, o robô vai tomar a vaga de trabalho de muita gente, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ele veio para criar uma realidade diferente. Pessoas precisam se preparar, e isso é muito bom porque motiva a você estudar e ir para um lugar diferente. Você que está na ETC, qual é a tua visão de como a tecnologia, como os sistemas vão melhorar? Será que é no lado da Digital Twin, quer dizer,
replicar no mundo digital o que você imagina para ver se aquilo funciona antes de experimentar e ter ali um sofrimento da população, experimentar virtualmente? Será que é assim? Seria o ideal. Se você é um homem da engenharia, né, da arquitetura, do uso de materiais, quanto mais a gente fizer projetos, né, que sejam testados, simulados de uma forma, como você comentou, usando um gêmeo digital, usando dados. Porque o mais importante é quando você projetar. Hoje você conhece também a realidade do Build Information Modeling, o BIM, e o que ele traz de informação, e essas informações são cada vez mais granuladas, ou seja, você granula o dado, e então você é capaz sim de produzir mais e gastar menos, você fazer mais coisas com menos recursos, com menos materiais, com materiais novos, que você pode simular luz, calor, você pode usar como usar aquele espaço, não só um território, né, de uma forma inteligente, com muito mais sustentabilidade, com serviços descarbonizados, né, produtividade em quem produz, e aí temos alguns bons programas, Salles, e que a Associação Comercial sempre procurou liderar, como o da eficiência, né? E hoje está se relatando dentro do Brasil mais produtivo. Parceiros nossos da nossa casa, o Sebrae, por exemplo, é o líder nacional juntamente com o Sistema da Indústria, o MIDIC, e buscando aí, se eu não me engano, 200 mil empresas que podem se beneficiar dessa transformação tecnológica. E se você imaginar que empresas e que governos também devem e precisam, eu vou te dar até um caso que pode acelerar e gerar renda no sentido para todos, começando pelo município. A construção civil, a parte finança da parte imobiliária, olhando mais uma vez a nossa mega região, é enorme. As cidades, elas acabaram sendo, de uma forma, as grandes cidades, né, desindustrializadas, as indústrias foram para cidades menores, aqui no nosso eixo, por exemplo, Rio e São Paulo, né? São Paulo bastante, e os centros das cidades, eles, vamos dizer assim, eles ficaram envelhecidos, né? A gente está aqui no nosso centro, a Associação Comercial e o nosso presidente e toda a diretoria está empenhada em revitalizar o centro, se conectar exatamente com o mundo, e através do porto, através do Aerotrópolis, que é um projeto importante também aqui para a gente usar o nosso galeão para não só usar como logística, mas também de produção. E o projeto lá da Aerotrópolis já começou no galeão. Poxa, é uma coisa muito bacana, a gente vai conversar sobre isso. Excelente, excelente. Então, é como a gente, na realidade, usa a tecnologia para fazer mais conexões, juntar, aí eu pegando um pouco do teu gancho, eu também compartilho com você que se a sociedade estiver pronta, a comunidade, no sentido de saber usar a linguagem da programação, nesse sentido de produzir, né, de não só você usar a informação, mas de produzir coisas, a gente vai conseguir, sem dúvida, aproveitar. Os nossos desafios tem muita gente, você falou do mercado consumidor, quando eu vejo o nosso bônus, eu penso não só no consumo, mas na produção. Se nós tivermos os nossos jovens preparados, né, com uma educação de qualidade, aí eu sempre apelo, e a gente é uma empresa na essência de educação, onde nós começamos, né, hoje desdobramos para outras áreas, mas você precisa trazer o STEM, né, da ciência, dessa parte da tecnologia, da engenharia, da matemática e das artes para a educação. E isso a gente vai precisar de uma educação integral. Porque, claro que a gente também quer a área de humanas relevante dentro do nosso, da trilha de conhecimento do nosso aluno, do nosso jovem, dos nossos filhos, né? Então, a gente precisa de mais tempo na escola. Então, há impactos enormes, claro, de dimensionamento, de necessidade de custos. E aí eu alerto a sociedade, Ricardo, de que nós gastamos muito pouco na educação primária e secundária, algo como $1.600,
comparado com a OCDE, com os países da OCDE, gastamos, na média, a parte do ensino superior, algo como $10.500, está um pouquinho acima, abaixo da média mundial. Os Estados Unidos, você tem uma ideia, gasta na educação primária $15 mil. A gente 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, a gente tem desafios de como também educar com menos, porque a sociedade tem o seu limite de geração também. De até recursos para isso. Pois não? Geração de recursos para isso, muito, né? A realidade americana é um pouco diferente da realidade brasileira, mas a necessidade da capacitação ela é comum. Ela é diferente porque as premissas são diferentes. Eu creio que se o Brasil fosse mais aberto, tem um livro, Salles, que é se o mundo fosse gerido por prefeitos. Ou seja, se a gente está numa cidade como a do Rio de Janeiro, uma cidade com essa abertura para o mar, com esses aeroportos maravilhosos, eu penso em ser local, né? Ou seja, eu estar global, mas com a minha realidade local. Então, a gente precisa ser aberto. E tudo hoje conspira, por exemplo, quando você fala da automação e do papel da pessoa, do talento, há uma desvantagem, por exemplo, em serviços. Para eu participar hoje de uma cadeia global de produção, se eu conseguir vender a meia hora, e o ideal é o Brasil, né, você ser o líder dessa produção. Quando eu sou líder de uma produção, eu preciso contratar de outros países. E vou receber, claro, mas vou pagar. Mas quando eu contrato talentos de outros países, há um valor de imposto, de CID e outros impostos que incidem que eu não consigo ser líder de uma cadeia de produção. Eu acabo sendo subcontratado, quando o Brasil pode ser líder. No sentido, eu estou falando de drawback. O drawback, quando é produto, sim, você consegue ficar como se fosse uma ZPE. Isso é um modelo diferente. Isso, seria de pessoas. Sim. Ou seja, como é que a gente consegue botar as pessoas nesse talento? A gente trabalha com robótica, como você sabe, e é um dos desafios, por exemplo. Ela é super taxada, aliás, ela também é um comentário, a gente precisa que a robótica deixe de ser qualificada como um brinquedo e passe a ser um instrumento educacional, mas a gente precisa que o talento humano também tenha algumas situações de competitividade. Então, hoje a gente taxa muito o trabalho, muito emprego, né? E o Brasil precisa ser sustentável na sua previdência no longo prazo, e não é simples dessa forma. Houve uma mutação de como você poder contratar, de como você poder servir, né, com o seu talento. Não só é CLT, há outras formas. Então, como é que a gente aproveita esse momento de mudança tecnológica e como a gente põe, na realidade, o talento humano como competitivo, não sendo sobretaxado. E aí eu acredito que vai haver muitas possibilidades para aquele indivíduo que estiver preparado, que estiver com a educação correta, com os valores, né, de empreender, de acordar, buscar a sua meta e dormir com a consciência tranquila. Você sabe uma coisa interessante que você está dizendo? A competição, a gente fala muito na competição internacional, na carga tributária num determinado produto ou serviço, e como é que eu exporto esse carro para fora? Ah, não, mas exportação, você tem algum decréscimo dessa taxação? Isso não está modelado para serviço. Ou pelo menos eu não vejo essa modelagem para exportação de serviço. É verdade. Nós tínhamos uma trading que foi penalizada porque exportava serviços. Na época, a Cassex, Namir Saleh, que é o nome do diretor, então, ele cassou o nosso registro porque a gente não exportava produtos, a gente estava focado em serviços. Exportava produtos também, mas o nosso foco era serviços mais diversos. E foi considerado, na época, desenquadrado, vamos dizer, de benefícios fiscais para exportação. Então, mais uma vez, é uma questão de mentalidade. Eu acho que a gente precisa trabalhar, sim, que o capital humano ele tem que ser, na realidade, não vou falar subsidiado, né? Ele tem que ser taxado de alguma forma mais... De uma forma mais adequada para que a gente consiga alcançar aquela história que o seu pai me ensinou, o Protásio me ensinou,
são clusters que competem. Não é uma empresa competindo necessariamente com uma empresa de Bangladesh, do Reino Unido ou por aí vai. É o cluster que passa a ter capacidade de competição e a partir dali uma ou outra empresa começa a se destacar. Isso só vai acontecer a hora que você tiver uma modelagem para que isso aconteça, um olhar para fomentar isso. Nós conversamos aqui com a Michele, presidente do Conselho de Comércio Exterior, e esse foi um dos pontos levantados. Como que você exporta serviço? Um dos pontos que dentro dessa linha que é uma mão dupla. Você precisa ter essa mão dupla, não dá para ser só um fluxo. E eu acho que é isso que o Brasil peca, de ser um país fechado, comparado com outros, criando barreiras, né, o que a gente chama em inglês de red tapes, que a gente precisa, como sociedade, olhar e ver quais que são, a gente pode remover e fazer disso mais eficiência. Porque, na realidade, a produção sustentável é você usar melhor a alocação dos recursos. Se você tem barreiras de você estar alocando de alguma forma, você vai acabar alocando em outros lugares. São decisões bem pragmáticas. Então, e o Brasil, para poder realmente usar toda essa força que ele tem, seja do lado do consumidor, seja do lado, né, da gente estar produzindo inovação, a gente precisa da troca, precisa das conexões, precisa de ações. E, para isso, quanto mais infraestrutura tivermos entre nossa mega-região, entre a nossa mega-região e os estados todos do COSUD, claro, de todo o Brasil, a gente vai ter ótimos ganhos com isso. Paulo, traz um pouquinho mais dessa questão da tecnologia. Como que a tecnologia pode nos empurrar? Você sabe que nós fizemos uma conversa aqui com uma startup que criou um software de gestão política. E foi bastante interessante, deu uma quebrada, uma abertura de mente, porque há muito tempo eu falo quem é o brasileiro real, quem é o Paulo, o que o Paulo quer, será que o prefeito conhece o que o Paulo quer de forma organizada para atender a necessidade do Paulo, para melhorar a qualidade de vida dele e do entorno dele? E ali você imagina todas as pessoas que moram ali no seu bairro. Muito bacana. Já, se você me permitir, já entrando no gancho, você falou de como é que a tecnologia pode, na verdade, vitalizar isso tudo, né? Começando até pelo município, alvará de obra. Né? A gente sabe que as cidades, a gente estava conversando, né, da importância que tem a parte imobiliária. O alvará de obra ele demora bastante para ser analisado. E isso é um tempo que muitas vezes pode desistir, mudar. Um momento, você sabe, o empreendedor é o momento da decisão dele. É verdade. Hoje a tecnologia, através do BIM, do Building Information Modeling, e se eu não me engano, Salvador é uma referência, a pessoa empreendedor, né, o dono do projeto, ele apresenta, entrega tudo digitalmente, os projetos em 3D, com informações dos objetos, com todos os impactos e análises feitas daquele empreendimento imobiliário. A prefeitura recebe isso e granula o dado, fazendo ali relatórios de impacto do que ela entender, de eficiência energética, de tudo que você pode calcular, né? Hoje os softwares eles permitem isso, você precisa colocar o dado. E para colocar o dado, você precisa, você sabe muito bem, de pessoas que tenham, claro, a base técnica, mas que também tenham o conhecimento do uso da tecnologia habilitadora. E aí é um desafio, é como a gente acelerar a adoção de tecnologias pelas áreas de conhecimento diversas. A solução me parece que é o curso técnico. Os cursos técnicos e talvez até com essa possibilidade de repactuação dos débitos dos estados com uma saída de investimento, né? Se o seu estado estiver investindo na educação da formação, da qualificação profissional, a gente consiga
que mais pessoas sejam usuárias dessas tecnologias. Então, só para comentar, a prefeitura recebe, manda o alvará, claro, uma vez ela dentro dos parâmetros do plano diretor, né? E o empreendimento pode começar. O dinheiro começa a circular muito mais rápido. A prefeitura também tem suas taxas, seus emolumentos de qualquer empreendimento. Então, o que a gente tem que buscar são exatamente casos como esse de facilitar o desenvolvimento, sim, imobiliário dentro do plano diretor, usar a tecnologia para fazer uma mobilidade urbana, né, um entendimento da logística de uma forma muito mais propositiva no sentido de ser eficiente. Aliás, buscando a eficiência, o Programa Brasil Mais Produtivo, na parte de mobilidade urbana, tem uma meta de melhorar em 25% o tempo de deslocamento semanal do cidadão, que eu acho que está como 5 horas semanais. Então, a tecnologia pode ajudar tudo isso. Então, é uma questão de como a gente estruturar, ajudar os municípios a adotar essas tecnologias e, claro, no lado empresarial, fazer com que... E aí, o Sebrae tem tido um papel muito interessante nesse programa Brasil Mais Produtivo, que é ajudar a aceleração da transformação digital da empresa adotando a tecnologia. Mas começando, se for uma indústria, você visita algumas delas, passa desde a revisão dos processos, né, da manufatura enxuta, a otimização de identificação da tecnologia e depois a adoção dela. São 8 camadas e etapas que podem ajudar também o nosso empresário. E aí o Rio de Janeiro tem indústrias muito interessantes do setor metal mecânico. Se a gente olhar, por exemplo, Friburgo, tem uma mancha bem interessante de ferramentarias. Se a gente olhar outras regiões dos nossos polos fluminenses, todas as áreas a gente pode melhorar a adoção de tecnologia. E a adoção com alunos que estejam trazendo uma mentalidade nova de uso dessas tecnologias, com pessoas cascudas, empreendedores que têm uma noção de impacto, com a ajuda de Sebrae, do Senai, pode fazer uma diferença no nosso estado. Você estava falando dessa questão até mesmo da locomoção nas cidades, e ali, novamente, os aplicativos funcionando. Cara, os semáforos. É muito barato quando você olha para as cidades, é muito barato você ter os semáforos controlados e usar até mesmo a inteligência para avaliar se tem a saída do Maracanã naquela hora que precisa dar fluxo àquele volume de pessoas, que elas consigam acessar suas residências novamente de forma fácil. Por que isso não é usado? Não é uma pergunta, porque você talvez não saiba, assim como eu, ou saibamos, tanto você quanto eu, por que não é feito. Mas a gente fala de transição energética, né, Paulo? Cadê a tecnologia para viabilizar a redução do consumo no atual cenário? Eu diria que programas estruturantes que realmente ajudem o município a essa adoção. O BIM, a gente trabalha há mais de 12 anos o conceito no Brasil. Agora a gente está vendo já projetos ligados a financiamentos que exigem o BIM, porque faz todo sentido. Eu, por exemplo, se sou um segurador de performance de uma construção, eu gostaria de sim, ter certeza de que aquele projeto está bem feito. Então, me parece, e hoje a tecnologia permite isso. Então, haverão hoje na sociedade gatilhos que vão exigir a adoção de tecnologia. No caso de informação, você comentou do semáforo, é um dado, né, que está sendo captado. São sensores que você pode distribuir em toda a área de serviço e produção. Então, não independe de qual, vamos dizer, determinada função. Então, a gente usar esses dados antes deles serem perdidos
Uma vez me falaram que dado é que nem o rio, passa uma vez só. Depois que passou, você não captura mais. Então, a gente tendo essa capacidade e as tecnologias estão disponíveis, né, a gente vai poder fazer um ótimo uso, sim. São decisões além da política, eu acho que são de programas, e aí eu acho que é um papel que o Estado, a federação, né, no caso o governo federal, pode olhar isso, por exemplo, construir Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente consegue fazer construções mais sustentáveis, que tenham todas as autorizações no fim da obra? Hoje você não tem... muitas das construções, elas não têm um habite no final por alguma razão, um erro de projeto, enfim. Então, mais uma vez, a tecnologia pode ajudar muito. Muitos dos nossos desafios. Ô Paulo, você sabe uma coisa? A gente às vezes fica discutindo a quantidade de dinheiro que vem para um estado, o que o governo federal devolve em produtos, em serviços, em estrutura, infraestrutura nas cidades, né? A cada R$100 que o Rio de Janeiro envia para o governo federal, 16 voltam para o Rio de Janeiro. E tem estados que a cada 100 voltam mais de R$400. Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo do que o volume de dinheiro, é o que é feito com esse dinheiro. Como que nós estamos pensando essas cidades de uma forma estruturada, como você está falando, como que nós estamos pensando a mobilidade no Estado, né? O Pacto Federativo, ele precisa ser revisitado. Eu tinha esperança que antes dessa reforma tributária haveria a reforma administrativa dos entes federativos, né? Cada um com os seus papéis. Infelizmente, de fato, estados como o Rio, São Paulo, possivelmente, eles estão quase sendo, eu diria que estão matando a galinha de ovos de ouro, porque a gente precisa de mais do que, você falou, R$16, a gente gera 100, 16 a cada 100, volta, 16 volta. A gente precisa de mais, não precisa talvez ser os 111 de um outro estado que recebe muito mais do que... Mas eu diria que a gente precisa de 30, 35, porque a gente tem uma população enorme, carente, que precisa de uma educação que a gente largue todo mundo junto. Porque uma sociedade igualitária é aquela que todo mundo tem a oportunidade da largada. Claro que muitos não têm a chance de ter uma família estruturada, que passa para você por os valores, né, a importância do estudo, que apoia a diretora da escola quando ela dá uma bronca, né, que fala para o aluno, olha, o comportamento tem que ser esse que se espera, a gente precisa apoiar. Então é uma questão de cultural também que a gente precisa trabalhar para a gente aproveitar. Agora, o retorno, de fato, tem que ser melhor para os estados que estão gerando esse valor para o governo central. Eu ouço você, eu não vou entregar a nossa idade, tá, Paulo? Mas eu ouço você, a primeira vez que você falou isso para mim, a gente estava numa reunião lá do Conselho de Jovens Empresários, e você falou há uns 20 anos de reforma administrativa. Eu falei, caramba, eu preciso entender melhor o que o Paulo está falando para concordar ou discordar. E ali, na hora que eu comecei a entender, eu falei, Paulo, vamos em frente, porque é esse o modelo. Como que nós devemos atuar para ter resultados diferentes do que a gente tem? Você está falando, eu esperava que fosse assim, desse jeito, e foi de outro. Como sem reforma administrativa? Qual é o ponto? Como nós devemos atuar? Eu vejo que muitas vezes, Paulo, nós não temos a pauta do que a gente quer de forma organizada. Perfeito. E também, por isso eu me reportei àquele software de gestão política, porque é uma forma de você organizar essa pauta em cada uma das comunidades, isso, em cada uma das associações comerciais, associações de moradores da Rocinha. Claro, precisamos escutar o cidadão tem as suas demandas. Qual é a pauta da Rocinha? Qual é a nossa pauta aqui como empresários, como líderes no estado do Rio de Janeiro? Qual é a nossa pauta? Será que nós temos ela de forma clara? Como que nós precisamos trabalhar para ter resultados diferentes? Olha, atuar. É importante todo cidadão estar
procurando fazer clara a sua parte, mas de atuar, trazendo a discussão, inclusive quem pensa diferente. E aí o papel da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com seus 216 anos. 215 anos 215, esse ano, rumo ao 216. É isso. É esse papel de como a sociedade civil articulada com todas as instituições públicas e privadas, como é que a gente pensa em políticas de PPP, de parceria público-privada. Você mesmo tem experiência em PPPs. Então a gente tem que ter esse olhar, mas há uma necessidade de mudança cultural, da gente também entender a importância da educação para o seu jovem, no sentido de pai de família, mãe de família, mãe. Então, isso é fundamental. Então, como a gente vai fazer isso? Também elegendo bons representantes, né? Paulo, eu costumo dizer que a gente tem que parar de eleger o amigo do bairro. Ele pode ser um cara muito bacana para você tomar cerveja, para você bater papo, contar piada, tomar um café. Mas será que ele vai ter capacidade de realizar aquilo que você precisa? Eu acredito no voto distrital, misto, como, por exemplo, uma nova forma da gente ver também de como executar política, porque você que é não um amigo, talvez, que esteja só no boteco, mas aquele amigo atuante, que vê o problema que tem para a pessoa terceira idade, que está andando na calçada e passa uma bicicleta numa velocidade acima do que deveria. Acima da aceitável, né? Mais do que a que é permitida, acima da que seria aceitável. Sem te cortar, claro. Floresta da Tijuca tem várias bicicletas que rodam ali na Floresta da Tijuca, fazendo exercício, pegando trilhas, e pessoas correndo na Floresta da Tijuca, caminhando na Floresta da Tijuca, e de repente você vê uma placa, 30 km por hora. Eu não entendo como adequado, se você tem uma quantidade de pessoas caminhando e correndo numa pista estreita, que 30 km por hora é razoável para um veículo circular ali, dentro do que é aceitável, né? Então, essa civilidade que a gente precisa trabalhar. O que mais, por exemplo, como cidadão, me deixa preocupado eu tenho um filho de 5 anos, o Paulo. Claro que eu quero que ele tenha uma certa liberdade andando na calçada. E eu entendo também que muitas vezes as nossas ruas não estão preparadas para uma ciclovia em áreas que não sejam litorâneas ali, como do calçadão, internas, né? Então há uma convivência. Então, mais uma vez, civilidade em tudo, civilidade no trato do resíduo, como ressignificar. Nós estamos aqui, eu estava vendo um projeto que é do Condeportes. Isso, do Condeportes, do Recicla Social, que na realidade é você trabalhar a cultura de como é que eu posso fazer do meu espaço um espaço mais adequado, melhor para se viver, para empreender, porque o home office também é uma realidade. Então é isso, é a consciência do cidadão, desde o voto até a fiscalização daquele que a gente colocou para ser o nosso síndico, no caso da prefeituras, né? Muitas vezes o meu avô falava que a gente precisa ter a mesma coisa como se fosse uma dona de casa, né? Cuidar da nossa cidade. É um bom começo, se a gente olhar assim, de uma cidade juntando a outras, até a gente fazer uma mega região, que é como a gente começou nossa megalópole. A nossa megalópole, a gente pode andar bastante. Legal, Paulo, legal. Bom, já caminhando para as considerações finais, né? Obrigado. Que caminho que você vê? Quais são as oportunidades? Vamos falar um pouquinho de oportunidades de negócio? Claro. Nesse novo cenário, você que é um cara bem da tecnologia, dentro desse novo cenário, quais são as oportunidades de negócio que você vislumbra? Olha, são tantas, né, Salles? Mas usando a tecnologia, sem dúvida, aquela que você pode olhar o teu mercado consumidor e o seu tamanho. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar de uma forma local, olhando as necessidades daquele consumidor, daquelas empresas, e a gente tem trabalhado um conceito de agentes, ou seja, de agentes locais de transformação, que, aliás, o Sebrae tem usado também o agente local de inovação. Então, a gente usa essa parte da transformação para aproveitar, porque você pode hoje
usando uma palavra sem clichê, mas ressignificar tanta coisa, desde os serviços públicos até a forma como eu estou entregando um produto ou um serviço para o meu cliente, físico ou empresarial. Então, é uma questão da gente estar olhando os talentos. Há muitos talentos que a gente acaba não trazendo por alguma razão. A gente precisa conectar mais o empresário com quem está formando, né, treinando, e até buscar formas de você ter custos menores de contratação. Por exemplo, você tem certificações de habilidades, de conhecimentos baseados em testes que você, de fato, de testes reais. Então, como é que você pode fazer esse tipo de contratação já e servindo de laboratórios, de quem forma? Então, essa conexão de todos os entes que fazem parte do sistema produtivo, eles mais conectados, voltando com ações, e aí o papel da associação comercial e de todas as lideranças, né, dos sistemas sindicais, como é importante o sistema sindical representativo das empresas, olhando as dores, necessidades das empresas para a gente ajudá-los a acelerar. Porque o empreendedor está preparado, tem conta para pagar e está querendo ajudar. É verdade. Você que está assistindo a gente, observe, a turma aqui é muito bem capacitada. O Paulo, inclusive, faz parte do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro já há algum tempo. Vem para cá, o que você está esperando de fazer parte desse time que vai transformar a sua vida? Você não vai mudar sozinho, carregando, sendo uma locomotiva, carregando 500 vagões sozinho. Tem um monte de gente aqui para ajudar você a carregar esses vagões e transformar a sua empresa numa empresa de sucesso, ou até mesmo descobrir um novo segmento para o seu business, considerando aí toda essa revolução que o nosso mundo tem passado. Então vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado de novos vídeos e continua com a gente, não é não, Paulo? Poxa, isso é importantíssimo, a gente estar conectado. E aí a gente vai conseguir transformar e fazer a diferença. Vambora, fica com a gente.